Olá! Tenha muito cuidado com o bolso na hora de usar o cheque especial. Os juros cobrados atingiram no mês passado 293,79% ao ano. É a maior taxa desde março de 1999, o que representa uma média mensal de 12,10%. Após sucessivas altas, o cartão de crédito se manteve estável em julho, com juros médios de 447,44% ao ano, 15,22% ao mês. Segundo a ANEFAC, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a inadimplência e a inflação pressionada são os principais motivos que provocaram a elevação dos juros em julho. E a expectativa é de mais aumento nos próximos meses. Veja agora os destaques desta edição. Gestão do SUS foi tema de debate da reunião do Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE. Sessão solene fez homenagem aos representantes dos CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança do Estado. O Jornal da Assembleia está começando agora. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, participou do almoço-debate do LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais. Na reunião, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre gestão transformadora do Sistema Único de Saúde. Em entrevista coletiva, o ministro falou da proposta de criação de planos populares de saúde em grupo, que poderiam trazer entre 20 e 30 bilhões de reais a mais para o financiamento à saúde, e vem sendo duramente criticada por entidades médicas. Eventualmente, fazer algum ajuste na regulação para que as empresas de saúde suplementar tenham mais liberdade de oferecer produtos à população. O secretário da Saúde do Estado de São Paulo também falou sobre desvios e desperdícios que sangram os orçamentos da pasta. O caminho é esse, né? Informação, o ministro falou. Segundo, controladoria. O terceiro, operações, para nós tentarmos diminuir duas coisas que eu acho que são fundamentais. Uma é o desperdício e o outro é o roubo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, perguntou ao ministro como financiar a saúde sem a criação de um novo imposto. E o ministro disse que não ousaria recriar a CPMF antes de colocar as contas do Ministério em dia. É urgente. Se nós quisermos lidar com a questão da saúde de maneira eficiente e eficaz, é urgente, em primeiro lugar, mudar a forma de gestão da saúde e melhorar, intensificar os controles nos gastos e desvios na área da saúde. Isso é fundamental, gastar menos e gastar melhor. E fazer as reformas rápidas, ainda que antipáticas, que precisam ser feitas no Congresso Nacional. Há 71 anos, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki sofriam um bombardeio atômico. Em memória das vítimas, uma solenidade está sendo realizada no plenário Juscelino Kubitschek na Assembleia Legislativa. Ao vivo, a repórter Silvia Garcia tem as informações. Silvia, fala um pouco para a gente sobre a lembrança dessa data. Olá, muito boa tarde para você, Mauro, muito boa tarde a todos. Neste momento, o senhor Takashi Morita, de 92 anos, um sobrevivente da bomba de Hiroshima, recebeu uma placa nesse ato solene que está acontecendo aqui. Um ato idealizado pelo deputado estadual Jorge Ato. Há 71 anos caía no dia 6 de agosto a bomba atômica na cidade de Hiroshima. 3 dias depois, justamente na data de hoje, 9 de agosto, outra bomba atômica caía na cidade de Nagasaki. As pessoas que estavam próximas às bombas morreram. As pessoas que estavam a 10 quilômetros delas sofreram cegueiras. E as que estavam a 12 quilômetros de distância do epicentro das bombas acabaram sendo lançadas a mais de 500 metros de distância. As sequelas das bombas foram muito grandes. As pessoas foram obrigadas a respirar o ar e a tomar a água da chamada chuva negra, uma chuva tóxica, que acabou matando centenas, milhares de japoneses na época. Isso logo no final da Segunda Guerra Mundial. Aconteceu no dia 9 de agosto, no dia 15 de agosto foi decretado o final da Guerra Mundial. Esse ato solene, idealizado pelo deputado Jorge Ato, acontece para relembrar, para que não esqueçam que as bombas fizeram um mal muito grande.
Jogiato está falando agora o deputado, nós temos ali perto dele também o deputado Coronel Telhado e o deputado Hélio Nishimoto, que participaram desse ato solene. 100 pessoas lotam aqui o plenário Juscelino Kubitschek e neste momento o deputado faz um encerramento do ato solene. Volto com você, Mauro. Obrigado pelas informações, Silvia. Uma sessão solene homenageou os representantes dos CONSEGs, que são os Conselhos Comunitários de Segurança do Estado. Ações de diversas cidades da capital e do interior foram destacadas neste evento. A mesa foi composta por policiais, moradores, pelo coordenador estadual dos CONSEGs, Evaldo Corato, e pelos deputados Coronel Telhada e Coronel Camilo. Além das homenagens, foram debatidas novas ideias na área da segurança. Tem algumas cidades que implantaram muito fortemente um conceito usado nos CONSEGs chamado vizinhança solidária, onde as próprias pessoas se conversam, criam uma rede de comunicação e se protegem. Então, a cidade de Bauru, a cidade de Botucatu, são lugares que deram muito certo. Então, a ideia, inclusive, já comentei com os presidentes do CONSEG, é criar um espaço para que eles troquem essas ideias, ainda que virtualmente, porque estão muito longe, mas que as experiências sejam aproveitadas, de um local para outro local. Os CONSEGs foram criados há 30 anos pelo então governador do estado de São Paulo, Franco Montoro. A ideia surgiu para criar um espaço onde a comunidade e a polícia pudessem se reunir para discutir e propor soluções aos problemas da segurança pública. Já são 500 conselhos em todo o estado. 31 deles foram homenageados, além de um delegado e de um capitão da Polícia Militar. Mas de congraçamento de pessoas, tanto da polícia como do legislativo, e principalmente os CONSEGs, que representam as comunidades diversas, a respeito do trabalho que todos devem fazer em favor da segurança. Não só a segurança patrimonial, mas e agora também o foco na segurança com os acidentes de trânsito, que realmente eu acho que matam mais pessoas do que as outras formas de morte, Além da segurança no trânsito, o coordenador dos CONSEGs no estado também chamou a atenção para a educação para um futuro melhor. Não adianta só se discutir, isso eu repito várias vezes, precisa mais de polícia. Eu sei que nós precisamos de mais polícia civil, mais polícia militar. Mas a população do estado em 17, 18 anos saiu de 37 milhões para 42 milhões e meio de habitantes. E o número de policiais é exatamente o mesmo. Então não é polícia, é cada vez mais a educação e a educação. E uma delas é a educação no trânsito. CPI da merenda escolar. Os parlamentares da comissão estão reunidos no plenário Dom Pedro I, aqui no Parlamento Paulista. Esta é a 4ª reunião. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Jorge Machado. Jorge, quais são as suas informações? Olá, Mauro. São mais de 3 horas de debates aqui na CPI da merenda que acontece no plenário Dom Pedro I. Você vê aí as imagens neste momento. 3 delegados vindos de Bebedouro, mais de 300 quilômetros da capital, vão prestar esclarecimentos. O delegado de Bebedouro, Dr. José Eduardo Vasconcelos, que abriu o depoimento aqui, ele disse que são mais de 19 mil páginas do inquérito. Mas o depoimento mais longo desta manhã foi do corregedor-geral Ivan Agostinho, corregedor-geral de administração, que ele falou das 3 chamadas públicas que tiveram a COAF como protagonista no caso dos contratos da merenda para a Secretaria da Educação. O de 2011, que foi feito, a mercadoria foi entregue, 2013 o processo tramitou normalmente, mas não vingou, e depois uma nova chamada pública, que é um tipo de licitação, essa em 2014. O valor total do contrato, R$13.254.000. O problema é que ele deveria vir da agricultura familiar, de quilombolas, de assentamentos, e a laranja, no caso da
merenda escolar foi comprada no atacado, provavelmente na CEAGESP, não contemplando o que estava no contrato, ou seja, 30% das compras serem feitas da agricultura familiar, gerando lucro para o administrador da cooperativa, a COAF, e gerando prejuízo para os cooperados. São mais de 1.000 cooperados que foram lesados com esse contrato. Você vê aí as imagens, o deputado Marcos Zerbini está ouvindo agora o relato dos delegados que vão prestar esclarecimentos sobre a Operação Alba Branca, que vai trazer mais números sobre esse contrato fraudulento aí que foi firmado com o governo do estado. Mauro, com você. Obrigado, Jorge, pelas informações. Vamos agora à previsão do tempo para quarta-feira. Em São Paulo, manhã com nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura máxima deve chegar aos 19 graus. Em Campinas, tempo nublado e chove no decorrer do dia, com aumento de nuvens à noite. A temperatura cai e a máxima alcança só 20 graus. Em São José dos Campos, o dia começa nublado e chove durante o período. A máxima prevista é de 22 graus. Em Sorocaba, algumas nuvens ao amanhecer, tempo chuvoso durante o dia e nublado com garoa à noite. A máxima diminui e atinge 21 graus. Em Ribeirão Preto, dia de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. Os termômetros deverão marcar por lá até 26 graus. Instituto do Legislativo Paulista realizou o curso de capacitação de multiplicadores sobre gênero e violência contra a mulher. É o que a gente confere em instantes. O Instituto do Legislativo Paulista realizou o curso de capacitação de multiplicadores sobre gênero e violência contra a mulher, voltado para profissionais da Delegacia da Mulher, assistentes sociais, professoras, enfermeiras, entre outras. E um dos objetivos é que os participantes aprendam a identificar indícios de violência. Confira aí na reportagem. Num ritmo frenético, com muita música, dança e animação, foi aberto o curso de capacitação sobre gênero e violência contra a mulher, no Auditório Franco Montoro, uma realização do NAI, o Núcleo de Avaliação Estratégica, e o ILP, Instituto do Legislativo Paulista, com o apoio do Ministério Público. A defesa da dignidade humana da mulher, no caso, né, da mulher vítima de agressão, não tem como ser superada a questão da violência se não atuarmos em rede. Então é fundamental que termos várias instituições, mas também e fundamentalmente aqueles que tratam dessas pessoas vítimas de violência dentro de casa. Foi apresentada a enquete feita pelo Instituto Data Senado, que perguntou: você conhece alguma mulher que sofreu violência sexual? 61% responderam sim. Quanto à atitude da vítima em relação à agressão, 33% responderam que nada fizeram. 27% denunciaram a polícia. 20% responderam que procuraram a família. Como boa parte da violência acontece dentro de casa, ainda permanece a cultura do silêncio. A maioria das mulheres que procuram a polícia militar nunca querem, né, que o parceiro dela vá preso. Então, que nem no NAI, aqui a gente aprendeu que tem outras formas de conseguir com que o homem faça, que não bata mais na mulher, que ele se conscientize que ele tem que ter a família dele junto, porque os filhos que assim vão sofrer maiores consequências, que assim, que a mulher ela precisa ter um respeito maior dentro de casa e que o homem precisa respeitar ela. A violência contra a mulher ela envolve 3 aspectos, 3 fases: a tensão, a explosão e a lua de mel, fase de lua de mel que é a última. Nessa fase, o homem se arrepende, muda o comportamento e a mulher recobra sua esperança. Ela acredita que dessa vez o homem aprendeu a lição, mas a violência se repete continuamente, até que pode chegar num evento mais grave como o feminicídio. Por isso que é muito importante que a mulher rompa o silêncio e noticie. Para tornar mais efetiva a Lei Maria da Penha, que em setembro completa 10 anos, o NAI procurou novos multiplicadores entre professores, promotores de justiça, policiais civis e militares, além de líderes comunitários. O objetivo é reverter estatísticas de violência contra a mulher, que se tornaram epidêmicas em termos de saúde pública. Este evento ele é resultado de uma ação estratégica da avaliação dos indicadores de violência contra a mulher, que no estado de São Paulo estão assim assustadores.
deixaram de ser simplesmente um indicador de segurança pública e de economia social para ser uma epidemia de saúde pública. A violência transformou-se num problema de saúde pública. Isso fez com que nós chamássemos essas pessoas e aqui foi discutido o que é a Lei Maria da Penha, como ela se coloca, onde ela vai, quais os fatores conflitantes, quais os fatores que entram, quais os fatores que saem, o que mudou na Lei Maria da Penha nos últimos 10 anos e como a segurança em si deve se portar frente a algumas situações que realmente são constrangedoras. O NAEC já está se destacando na atuação da saúde. Nós obtivemos a mudança da administração de um hospital público municipal a partir do relatório que nós fizemos, tanto que o Poder Judiciário, o juiz que deu a liminar, mandou que a Assembleia fiscalizasse a nova gestão. E agora essa questão da violência contra a mulher, nós estamos acompanhando isso bem de perto e o Núcleo de Avaliação Estratégica está tomando uma série de medidas em conjunto com o Ministério Público e a Polícia Militar para implementar um melhor apoio a essa questão. Nós vamos agora a mais uma rodada da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, muitas nuvens ao amanhecer, chove no final da tarde, a máxima por lá chega aos 22 graus. Em São José do Rio Preto, dia nublado e chance de chuva durante a tarde e a noite. A máxima alcança 33 graus. Mogi das Cruzes, o dia amanhece com sol entre nuvens e deve chover no final do dia. A temperatura chega aos 22 graus. Em Piracicaba, sol entre nuvens com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Os termômetros vão até 27 graus. Uma das mais importantes cinematografias do mundo, a italiana, pode ser vista no Cine Teatro da UMES. A gente confere isso em instantes. Mostra permanente de cinema italiano no Cine Teatro da UMES, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo. Uma das mais importantes cinematografias do mundo, a italiana, quase já não é vista nas telas de cinema e televisão do Brasil. A exibição dos filmes acontece todas as segundas-feiras até o final do ano. Confira aí na reportagem. Mas até dia 5 de dezembro, o Cine Teatro na Bela Vista tem uma programação completa para os amantes da telona. As pessoas que vierem nos assistir vão encontrar os grandes diretores do cinema italiano, né? Nós resolvemos fazer essa mostra aqui no bairro para atender a comunidade e todos esses que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse cinema. São 13 diretores, então as pessoas vão poder acompanhar um pouquinho de tudo que é o cinema italiano aqui. A UMES, União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, vai fazendo o que pode para manter esta chama viva. São 32 filmes até dezembro e toda segunda-feira. São títulos como O Baile, de Ettore Scola, de 1982, e A Doce Vida, de 1960, de Federico Fellini. Uma volta ao tempo com personagens, músicas, diretores e atores que marcaram época. Aqui o nosso teatro tem 100 lugares, né? Então a gente pede para que as pessoas cheguem uns 15 minutos antes para a retirada de ingresso e aí já pode ficar para participar da mostra. Anote aí o endereço, o Cine Teatro da UMES fica na Avenida Rui Barbosa, número 323, no bairro da Bela Vista. E a mostra acontece todas as segundas-feiras, a partir das 7 da noite, ou melhor, a entrada é de graça. Veja a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, ou melhor, amanhã, quarta-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, dia nublado, com chuva durante o período e a temperatura cai. A máxima prevista é de 30 graus. Em Bauru, tempo bom, com sol e presença de algumas nuvens. A temperatura chega a 30 graus. Em Limeira, sol com muitas nuvens pela manhã e possibilidade de chuva no final da tarde e à noite. A máxima vai até 29 graus. Em Marília, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia, a temperatura sobe, a máxima é de 30 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta amanhã, quarta-feira, a partir do meio-dia. Tchau, até lá.